Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana a gente tem um convidado especial, é o professor Ivan Vedequim, que esteve com a gente junto no Porto e Mar desse ano. Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Apoio. Apoio institucional. Realização Grupo Tribuna. Professor, obrigado pela presença, que prazer enorme ter você aqui com a gente. Olha, Marcos, é um prazer enorme ter te conhecido, ter participado do evento Porto e Mar e principalmente estar aqui com a sua magnífica audiência nesse programa especial. Professor, vou chamar de professor porque a tua palestra foi uma aula, né? Você foi secretário de Políticas Agrícolas, o teu currículo é muito extenso. Eu não vou colocar aqui, depois a gente coloca para o pessoal, mas o comentário no nosso segundo encontro Porto e Mar é que você não fez uma palestra, você deu uma aula, principalmente mostrando aí o crescimento do agronegócio no nosso país. E principalmente muitos que lá estavam ficaram preocupados na relação de capacidade de escoamento do crescimento do agronegócio, principalmente aqui no Porto de Santos. Qual foi a tua impressão do evento, professor? Olha, deixa o professor de lado, é que eu sou, vamos trocar por antigo nessa viagem aí, estudando a política agrícola e a economia do agronegócio como um todo. Então, de fato, o agronegócio brasileiro é gigante e global. Temos o maior saldo da balança comercial agrícola do mundo, e isso não é pouco, né? O agro responde pelos 350 bilhões das reservas cambiais do Brasil, e essa força exportadora continuará, porque o mundo precisa do Brasil como um celeiro do ponto de vista da produção e, mais importante ainda, para a segurança alimentar. 800 milhões de pessoas do mundo compram algum tipo de alimento do Brasil. Então, isso é muito acima dos 220 milhões de brasileiros que o agro abastece. Então, esse desafio, nós sabemos que 77%, 73% de tudo que o agro produz é consumido dentro do Brasil. 27% vai para fora, nas exportações. E é esse impacto que eu quis passar a mensagem da pressão de demanda exportadora que o Brasil vai ter nos próximos 10 anos, Maxwell. Ivan, eu também percebi, né, no debate que nós tivemos ali na mesa de debates, você tinha um compromisso em Goiás, né, fez a tua apresentação, e era a segunda parte do evento. Infelizmente você não pôde estar presente com a gente, mas a gente percebeu de uma maneira muito clara a preocupação com a estratégia do Brasil. Né? E aí eu gostaria de te fazer esse questionamento, porque na tua apresentação essa pergunta também me veio em mente, né? Hoje a gente produz muito, a gente está exportando muito, a gente tem uma participação no share mundial representativa, e na tua apresentação você colocou um ponto lá do preço, dizendo que quem faz o preço é o mercado mundial. Por que que dentro da estratégia brasileira nós não focamos também na industrialização do agro, agregando valor aos produtos que a gente tem? Ou seja, ao invés de exportar a soja, por que que a gente não exporta o óleo de soja? Olha, a sua pergunta é muito interessante e ela sobrevoa toda a imprensa, os meios de comunicação do Brasil todo, e mesmo dentro do setor que não é especializado na agricultura. O fato é que, primeiro, a formação dos preços do café, da soja, do milho, da carne bovina se dá no mercado mundial, inclusive no trigo, que o Brasil é
importador aí de metade, mais ou menos, do nosso consumo. Então, esse preço é formado no mercado internacional. Nós temos uma matriz exportadora muito focada em commodity, e não quer dizer que dentro da soja tem um alto valor agregado de tecnologia na área de insumos, de genética, de sementes cada vez melhores, de máquinas, equipamentos, de drones, de agricultura de precisão. Embora seja um grão de soja, tem muita tecnologia embarcada. Por que o Brasil não exporta mais produtos de valor agregado? Porque os importadores, especialmente, têm políticas que privilegiam a importação de soja em grão. Por exemplo, é o caso da China, que quer importar a soja em grão para fazer o processamento dentro da sua fronteira, portanto, agregando valor lá e produzindo o farelo e o óleo de soja. Então, ela coloca como se fosse um imposto na importação de farelo e de óleo. Isso também vale para outros produtos, é a chamada escalada tarifária. Na matéria-prima, zero ou muito pouco imposto, e nos produtos processados, industrializados, eles colocam imposto. Então, não depende só da política brasileira ou da estratégia industrial brasileira. Mas a tua observação é relevante. Nós precisamos exportar cada vez mais produtos de valor agregado. Por exemplo, a China hoje é o maior importador de carne bovina do Brasil, mas os chineses não sabem que estão comendo carne do Brasil. Bota lá no prato, é carne, é o produto in natura, né? Então, esse marketing, esse investimento em comunicação, em marketing, depende das empresas e também depende de política oficial do governo. Ivan, você fez uma pontuação, e é uma impressão minha também, né? Porque muitas vezes eu percebo um silêncio ensurdecedor por parte do agronegócio. O agronegócio tem uma representatividade significativa, como você pontuou, dentro da balança comercial que a gente tem dentro do nosso país. O agronegócio tem uma pujança de crescimento vertiginoso, né? E, por outro lado, a gente não consegue, né, reverberar isso não só internamente aqui dentro do nosso mercado interno, mas também no mercado internacional. Por que eu pontuo isso, né? Porque o agronegócio está muito bem resolvido da porteira para dentro. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Hoje, o volume de tecnologia empregado, você comentou até propriamente da expansão do Mato Grosso, o André também fez uma colocação muito bem estruturada, né, dentro dos estudos que foram feitos principalmente pela Embrapa, né, para que pudesse o agronegócio sair da área costeira e ir para dentro do Brasil, para o interior do Brasil, dentro do Mato Grosso, e isso está muito bem resolvido, né, com tecnologia, com produção e assim sucessivamente. Nos portos, a gente está movimentando muito, né, a gente está conseguindo de uma maneira ou outra escoar toda essa produção, apesar da dificuldade de capacidade. E aí eu fico com esse gap no meio, né, que é a industrialização, ou seja, aonde eu efetivamente tenho a possibilidade de gerar mais empregos e de gerar a máquina econômica do nosso país. Essa minha análise, ela faz sentido? Faz sentido porque, vamos dizer assim, a indústria que não seja do agro, a indústria do agro está sendo puxada, está puxando e está empurrando o agro, porque tem uma clientela lá fora muito importante e um mercado interno praticamente cativo da agricultura e do agronegócio brasileiro. O setor, mas esse crescimento é calcado em eficiência, em aumento de produtividade. Nos últimos 40 anos, o crescimento da produtividade agrícola, que os economistas chamam da produtividade total dos fatores de produção, a produtividade da terra, do capital e do trabalho, tem crescido mais de 3% ao ano nesses últimos 40 anos. Quando a gente pega a indústria brasileira, está praticamente estagnada, a produtividade não cresce e a nossa indústria ela é protegida da concorrência internacional. Temos, digamos assim, tarifas na importação de bens industriais.
essa nossa indústria perde competitividade por conta da nossa babel tributária. Isso é bom reconhecer do nosso custo do Brasil, mas enquanto o agro deslancha, a indústria não agro está parada. Então, esse é o desafio que a cada governo que começa se fala em discutir a política industrial brasileira e, de fato, nós precisamos fazer algo que leve a indústria a incorporar produtividade, a incorporar eficiência. Claro que nós temos empresas globais, como JBS, Marfrig, como WEG, né? Então temos empresas competitivas, mas o grosso da nossa indústria está estagnada. Ivan, você pediu para mim não chamar de professor, então vou deixar o professor de lado, vou deixar o ex-secretário de Políticas Agrícolas de lado, mas quero chamar o consultor. Deixa eu convocar o consultor aqui para eu colocar uma equação na mesa, e aí eu queria que você me pontuasse o resultado dessa equação. A gente percebe o agro crescendo e com uma projeção de crescimento vertiginosa. A gente percebe o mundo, principalmente, demandando cada vez mais do agronegócio brasileiro. Por outro lado, a gente percebe uma lentidão significativa nos investimentos de infraestrutura do nosso país para escoamento dessa carga, principalmente aqui no Porto de Santos. Vou trazer para a nossa realidade aqui, isso foi muito debatido dentro do segundo encontro Porto e Mar. E aí eu tenho que finalizar essa minha equação com a realidade do preço que a gente já falou, né? Ou seja, é o preço que determina por onde essa carga vai. Ou seja, quanto mais eficiente for o processo logístico do agronegócio, menor é o custo. Muitos apontaram fuga de carga do Porto de Santos para o Arco Norte. Com base nessas ponderações, qual é o resultado para daqui a 5 anos, caso a gente não consiga dar celeridade nos investimentos em infraestrutura dentro do setor portuário? A sua equação é correta e muito simples. Preço do agro no mercado internacional menos custo de infraestrutura é igual o preço na região de produção. Então, Mato Grosso é Chicago, menos custos de infraestrutura, que é todos os custos relacionados à exportação, igual ao preço interno recebido pelo produtor de Mato Grosso. É bem simples. Agora, nós temos Sorriso, talvez a 2.000 quilômetros de Santos, né? Então, esse investimento que já começou, e pegando o caso do milho, que eu usei lá no nosso Sim, encontro Porto Mar, 48% do milho exportado por Mato Grosso já sai pelo Arco Norte. E 50% tem que viajar aqui até Santos. E você, como colocou, né, e outros colocaram lá, o Porto de Santos está numa sinuca de bico do ponto de vista de crescimento, do aumento. Né? O André, do Ministério da Agricultura, disse que, uma outra pessoa lá participante, disse que tem 6 bilhões já contratados de investimento. Foi o diretor da Autoridade Portuária de Santos, tem Mas são 6 bilhões. investimentos em terminais portuários, não são investimentos na infraestrutura de acesso, né? Que é Pois muito é, diferente. a gente Então, percebe que é uma confusão para chegar um produto no Porto de Santos esse dado e não está na embarcar. equação ali, né, professor? Esse dado não está na equação. Não está na equação. Ele faz parte de outra equação. Mas a hora que nós fizermos os investimentos em rodovia, hidrovias e ferrovias, vai desembocar mais produto para ser exportado em Santos, porque Santos ele tem uma característica que está perto do grande mercado interno de São Paulo e é o maior porto do Brasil. Então, isso, se investir lá na roça, em infraestrutura da roça para cá, vai gerar mais demanda por Santos. E aí é outra equação que eu acho mais difícil de ser resolvida, como você mesmo colocou aqui, não é? Ivan, a gente está, infelizmente, chegando ao final do nosso programa, mas eu ainda quero te fazer alguns questionamentos e uma colocação lá no final. Com esse novo governo, né? Qual a expectativa, principalmente com esse novo governo? É um governo que vai olhar para a infraestrutura
assim como o governo anterior, né? O governo anterior olhou muito para a questão da infraestrutura em muitas localidades, né? Eu acho que não privilegiou 100% o Porto de Santos, por ser o maior porto da América Latina, pelas dificuldades que a gente tem, mas avançou em muitos temas que estavam parados há décadas aqui no nosso país. Como é que o Ivan está avaliando, né, principalmente, apesar de muito cedo, esse novo governo, né? Qual vai ser a tônica, qual vai ser a batida nesta questão da infraestrutura? Porque isso é fator preponderante nessa equação que a gente colocou. Exatamente. Desde 2003, né, tivemos diversos presidentes, diversos governos, diferentes ideologias, e a política agrícola sempre foi tratada de modo prioritário. Eu torço, espero que esse viés que você colocou de mais investimento em infraestrutura seja uma das tônicas do próximo governo. Claro que tem uma tônica social, né, que está na embocadura do próximo presidente da República, mas se nós quisermos privilegiar o social, nós precisamos ter investimento na infraestrutura para baixar o preço da comida, seja aqui no Brasil ou lá fora, e, portanto, sermos mais competitivos. E você, portanto, tem um lado aí da infraestrutura contribuindo para o social, para a qualidade de vida das pessoas. Então, o outro tripé é o tripé da estabilidade macroeconômica, que é fundamental para que o Brasil avance. Então, eu posso dizer que, assim como todos os brasileiros, torcemos para que o Brasil dê certo, para que essa pegada de investimento em infraestrutura seja cada vez mais forte, cada vez mais firme, porque isso é do interesse total do Brasil. Ivan, eu escrevi um artigo essa semana e terminei meu artigo com uma frase, né, que eu vou dividir com você, até porque eu acredito que o social ele não consegue viver sem o capital e o capital não consegue viver sem o social, né? E a frase que eu terminei foi exatamente essa, né? Não importa se o gato é preto, pardo ou branco, o que importa é se o gato come rato, né? Então é isso que a gente tem que olhar e é isso que a gente precisa entregar para o nosso país, é desenvolvimento aliado ao capital e também ao social. Ivan, para a gente poder finalizar, qual foi a tua impressão, né? A tua experiência naquele segundo encontro Porto e Mar, com tantos especialistas envolvidos ali? Eu, particularmente, te confesso que foi um dos melhores eventos que eu tive a oportunidade de mediar, tão rico de conteúdo que foi aquele evento. O meu primeiro sentimento é um sentimento de perda, porque eu não pude acompanhar o evento todo, mas aquele highlight, aquelas flashes na abertura, poxa, me serviram muito, me fizeram a cabeça, e eu devo confessar que, por conta dessa perda, eu estou apaixonado pelo Porto de Santos e estarei aí assistindo com vocês as próximas edições. Não se esqueça de mim. Não, jamais, a gente não vai esquecer. E tem muita coisa acontecendo e vindo aí, principalmente com o Ivan, que é um grande parceiro que vai acompanhar esse desenvolvimento que a gente precisa para o setor portuário. Ivan, obrigado pela tua presença aqui no Porto 360, um prazer enorme e quero cada vez mais estar mais próximo de você, porque eu acho que o agro, acho não, eu tenho certeza, né, que o agro é um negócio, um business muito importante para o maior porto do Hemisfério Sul. Exatamente. Um prazer enorme, estamos juntos. Você já sabe, ativa o sininho aqui, comenta, compartilha, porque é assim que a gente mostra a força e a pujança do maior porto da América Latina. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Apoio Apoio institucional.
Realização Grupo Tribuna.